Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o deputado federal João Herman Neto, que é engenheiro agrônomo e empresário. Deputado João Herman, boa noite. Boa noite, Davi. É um prazer estar com você. Hoje nós vamos falar sobre transgênico e eu gostaria que o senhor explicasse o que é isso. Bom, é curioso, né? Que de repente você fala assim, incorpora na vida das pessoas e-mail, né? De repente todo mundo começa a ver o que é e-mail e fala assim, ninguém fala em correio eletrônico, né? Mas e-mail, surge uma palavra. Mídia, aí vem todo mundo começa a se entender de mídia e começa a falar. Aí surge transgênico, né? Parecem nomes da moda, mas não, transgênico é uma coisa antiquíssima, não é? Aliás, nós somos resultados das transgenicidades, todos nós. Né? Quando você ouve falar dos primatas, quando você ouve falar da nossa última grande mulher descoberta aqui no esqueleto de alguém que mede o tamanho do crânio, todas essas transformações, essas mutações que se chamam, essas modificações que nós temos são genéticas. Ou seja, os nossos genes, os nossos códigos genéticos se modificam, ou por interferência do meio ambiente, ou por resistência maior ou melhor a um determinado período que a humanidade passou, que a Terra passou, isso vai ocasionando mudanças genéticas. Portanto, a transgenicidade é uma coisa muito antiga, antiquíssima, a mudança genética. Nós mesmos somos constituídos aí de 23 cromossomas, né? Tem o cromosoma XY que determina o sexo, não vou querer entrar em assuntos muito áridos, mas a transgenicidade, a mudança genética é uma coisa muito antiga. Eu estava comentando um pouquinho com você antes no ar aqui, de repente, eu que sou do interior, chupo uma jabuticaba gostosa, deliciosa, aí você vai numa mesma jabuticabeira, olha, isso é jabuticabeira, aí você vai uma jabuticaba mais dura, mais ácida. Quer dizer, há mais de 10, 15, 50 mil anos, esta mesma jabuticabeira, ou no cruzamento entre espécies, quer dizer, espécies são, você tem família, gênero, espécie, quer dizer, a jabuticaba é uma mesma espécie vegetal, ela mudou geneticamente, ela sofreu uma interferência genética dentro da mesma espécie. E naturalmente. Que pudesse ter acontecido dentro da laranjeira, e aconteceu. Que pudesse ter acontecido no mamoeiro, e aconteceu. Que podia ter acontecido no Zé Maíz, que é o milho, e aconteceu. Então você tem modificações genéticas dentro da mesma espécie. O que é novo, há alguns 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, e que de repente surge no meio da sociedade, é que nós estamos modificando geneticamente espécies diferentes. Ou seja, eu estou pegando uma espécie viva qualquer e introduzindo genes dessa espécie viva em outra espécie viva, de tal forma que esta mutação genética já ocorre por uma interferência de plantas ou animais pertencentes a espécies diferentes, ou de rumos que tinham na humanidade diferentes. Por exemplo, soja e milho. Por exemplo, não, vamos ter exemplos assim. Eu quero até deixar claro, um pouquinho antes com você, de que a confusão popular se dá muitas vezes por não se dar riqueza a esses detalhes, que são tão simples, tudo que é da vida é simples. Eu conversava com você também um pouco antes sobre a questão da clonagem. Né? Quantas e quantas besteiras você falou a respeito da Dolly, que é aquela ovelha clonada na Inglaterra. O que é clonagem? Porque muitas vezes confunde, às vezes, clonagem com essa questão transgênica. A clonagem não tem absolutamente nada com isso, é você pegar um tecido de um animal, por exemplo, um tecido vivo, e você, através desse tecido vivo, reproduzir identicamente, ou seja, com o mesmo código genético, outros seres vivos, sem a necessidade da sexualidade, ou seja, da reprodução sexual. E sexualidade não é a sexualidade do homem e da mulher, a sexualidade são de sexos distintos, às vezes até dentro da mesma planta. E tanto que nós, engenheiros agrônomos, chamamos o sexo masculino de sexo inútil, porque ele não reproduz nada. Ele só é usado para fertilização. O bom seria, nas plantas, o assexuado, de tal forma que nós só tivéssemos plantas femininas que só reproduzem, ao invés de ter o masculino que só se usa para fecundar. Então, hoje isso já é genérico, porque a questão do clone assustou, porque era uma ovelha e todo mundo falou, Aldous Huxley voltando, nós vamos reproduzir homens e mulheres baseado numa clonagem. Nada disso. A clonagem está aí, você às vezes vê milhares, milhões de pinos plantados, todos idênticos, um igual ao outro, são clonados. Mas assusta um pouco isso se fosse feito um ser humano, né? É evidente, porque as pessoas quando chegam na fronteira do conhecimento, se assustam. Para uma criança, quando ela chega próximo de um buraco, ela tem medo do buraco e recua. Imagine nós que ficamos debaixo do fosso da ignorância. Como nós não sabemos para onde vai.
Então essa questão é básica. É evidente, existe a questão ética, existe a questão moral. Será que um dia nós vamos fazer a clonagem de seres humanos? Mas a transgenicidade nós vamos fazer para os homens. E aí eu chego. Por exemplo, Antônio Carlos Magalhães. Né? Vamos falar bem do Antônio Carlos aqui, na minha boca. Né? Quer dizer, você veja, o Antônio Carlos teve um infarto violento na ilha de Itaparica, veio para São Paulo, não conseguiram resolver o seu problema, ele foi para a Inglaterra, e em Londres ele fez um enxerto de um coração de porco, não é? E esse enxerto do coração de porco que permite que Antônio Carlos continue vivendo bem, porque eles têm um problema sério, cardíaco, tanto que seu filho Luiz Eduardo morreu de um ataque, de um infarto fulminante, que também não se deve confundir o enxerto com a questão transgênica. Mas lá na frente, o que vai acontecer? Nós não vamos mais precisar de enxertos dessa natureza. Nós vamos criar organismos vivos, de espécie animal, onde nós vamos criar determinados órgãos que vamos transplantar para o ser humano. O acidente de Chernobyl, por exemplo, na União Soviética, na antiga União Soviética, houve muitos deterioração de ossos faciais. O que eles fizeram? Eles bombardearam geneticamente um carneiro que tem nos Urais e pegaram o osso do carneiro e colocaram no rosto das pessoas e recompôs facialmente. Lá na frente, nós vamos ter esses ossos produzidos de tal forma que, geneticamente transformados, eles sejam incorporados no ser humano. Isso é para você ver apenas o que significa isso na melhoria de qualidade de vida, do que significa no aumento da vida humana, do prolongamento da vida humana. Agora, evidentemente, isso tem outros desdobramentos, principalmente na espécie vegetal, onde nós teremos que abordar com o assunto com rigor científico. Deputado, pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. 22 de abril de 1500. A primeira atividade econômica na terra descoberta por Cabral foi a extração do pau-brasil. Os navegadores, depois de enfrentar os perigos do mar, tinham que pagar um imposto de 20% para o rei de Portugal. O Brasil mostrou que era mesmo a terra prometida. No litoral brotou cana-de-açúcar, fumo, algodão. No sertão brilhou o ouro e mais tributos para sustentar a coroa portuguesa. A cobrança de impostos atrasados foi o estopim da Inconfidência Mineira. Tiradentes, Frei Caneca e muitos outros se tornaram mártires da liberdade. Independência ou morte! Veio a independência e a questão tributária ainda gerou muitas rebeliões e movimentos separatistas. Caiu o Império e nasceu a República. Mas o rei da economia continuou sendo o café. A economia nacional se fortaleceu e as taxas alfandegárias deixaram de ser a principal fonte de recursos do governo. Patacas, réis, cruzeiro, cruzado, real. O país mudou muitas vezes de moeda e de regime político, mas não resolveu a questão dos impostos. O Brasil chega aos 500 anos cobrando uma reforma que torne a legislação tributária mais justa e democrática. Aí a história do Brasil vai ser outros 500. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o deputado João Herman. Deputado, gostaria de começar esse bloco com uma pergunta do telespectador. Senhor deputado, a mutação genética sofrida pelos produtos agrícolas usados para consumo humano pode afetar a saúde do consumidor? Bom, antes de responder se faz mal, vamos ver se faz bem. Nós temos um problema seríssimo quando se aborda a questão do transgênico hoje, sob o ponto de vista do conhecimento científico e do que diz respeito também a saciar a fome. Nós temos informes que, em 2020, a média de 80 milhões de pessoas subnutridas nascendo no mundo, nós vamos ter alguma coisa como 1 bilhão de crianças que vão precisar comer.
Ou seja, fronteiras agrícolas, que são esgotáveis, terão que ser acrescentadas de tal forma que nós possamos produzir alimentos para as crianças comerem. Ora, só que essas crianças malnutridas, elas não estarão acontecendo nos países desenvolvidos. Que fazem o quê? Pegam as comidas, enriquecem com sais minerais, com vitaminas, e você vê os loirinhos bem nutridos, vermelhinhos, crianças correndo atrás de uma bola, a bola é brasileira, correndo atrás dos brinquedos europeus, americanos, aquele orgulho daquela infância maravilhosa. E os negrinhos africanos, esquálidos, sobre uma terra ressequida, mamando no seio preto da negra mãe africana. É com este problema que nós, no transgênico, temos que nos debater. Por exemplo, 50% da subnutrição do mundo nós resolveríamos com arroz, que é um alimento extremamente benéfico, porque tem energia, tem valor proteico. Só que o que nós faríamos? Nós pegaríamos, por exemplo, um vírus que dá no couve-flor, ou um gene do narciso, aquela flor. Se nós introduzirmos isso dentro do arroz, o arroz fica com 30% mais de ferro, consegue adquirir mais vitaminas, mais sais minerais, ou seja, nós estaríamos dando aos mais pobres e desvalidos a mesma coisa que os mais ricos têm na sua mesa de refeição, apenas com transgênicos. E aí eu me preocupo quando organizações internacionais começam a se dizer preocupadas com o aumento dos alimentos transgênicos. Ora, eu também acho que devemos estar preocupados. Acho que é um desafio científico, mas não podemos barrar de início o ganho proteico que nós podemos ter em alguns alimentos. Porque senão fica mais ou menos como a Amazônia. A Amazônia é de quem? Daqui a pouco os 40% do território nacional, 5 milhões de quilômetros quadrados, vão ser território internacional. Nós não temos lá grandes reservas que podemos explorar. De quem é a Amazônia? Quer dizer, eu acho que nós devemos estar preocupados com o meio ambiente, sim. A natureza é pérfida quando você atrai, quando você a choca, mas ao mesmo tempo devemos estar preocupados com a fome, principalmente dos desvalidos. Então o transgênico pode ser um combate à fome. Agora eu lhe pergunto, quem me garante que este gene que eu coloquei lá para melhorar a produtividade, ou para resistir à geada, ou para resistir à intempérie da seca, ou aquele que me dá mais produtividade, ou aquele que consegue chegar mais incólume e à podridão dentro da mesa do trabalhador ou da trabalhadora que eu estou defendendo nesse momento, quem é que me diz que aquele gene que eu coloco ali não se desloque depois e vá provocar um câncer, por exemplo, no homem, ou vá provocar um processo alérgico, ou vá causar uma deterioração do organismo de quem ingeriu. Portanto, o desafio da ciência é esse. Eu preciso melhorar alimentos no mundo, preciso melhorar as condições de produção, mas, ao mesmo tempo, produzi-las em equilíbrio com a natureza, de tal forma que a mudança genética não interfira no comportamento genético do homem. Deputado, essa questão tem pesquisas levantando, com informações sobre essas consequências dos transgênicos na vida humana? Sim. Já existe isso? Sim. O Brasil tem sido muito rígido nisso. Nós temos já uma lei aprovada. Embora a lei aprovada não me satisfaça, mas é lei, não adianta eu não estar conforme com ela, é lei, porque ela é lei sobre mutações genéticas, quer seja para organismos animais, quer seja para organismos vegetais. Na América Latina, nos demais países, a mutação genética é muito crivada no melhoramento vegetal. Por exemplo, a Argentina hoje, quase que 100% da soja dela é produzida com transgênicos, não é? Mas no Brasil nós temos uma lei clara que proíbe, inclusive, exploração, proíbe produção tecnológica, pesquisa científica, se não passar por um conselho de mutação genética, de tal maneira que a gente não sabe aonde vai, precisa pesquisar aonde vai. E o desconhecimento é um fator ótimo para o homem buscar a sua sabedoria, buscar resoluções. Agora, os Estados Unidos da América têm sido mais benevolentes em relação a isso. Lá, desde que você tenha 3 produções seguidas de uma mesma planta e não apresente malefícios, ela pode ser comercializada. Existem grandes empresas dos Estados Unidos da América, a Monsanto, por exemplo, dessa, a DuPont, que já estão fazendo isso. A Europa é mais cautelosa, até porque os acidentes que ocorreram no mundo recentemente foram muitos em território europeu. A Europa é um país muito mais castigado, desde o tempo da peste negra até agora o acidente radiativo, que eu já me referi a Chernobyl. E um país machucado, o gato tem medo, como é? Tem medo de água fria, né? Então eles já são mais cautelosos em relação a isso. Mas não podemos nos deixar levar por processos emotivos. ONGs que surjam na defesa da saúde do homem contra o transgênico. Não, o transgênico é fundamental, já acontecia, como ele dizia, entre as espécies, agora está acontecendo na contribuição que pode haver para a humanidade, com muita cautela, com muito rigor científico. Melhorar as condições da humanidade, mas ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida com precaução. O senhor falou da Argentina, 80% da produção de soja. No Brasil, qual é o percentual?
Nós estamos atrasados só com relação à soja ou todos os produtos? Não, nós estamos muito avançados em pesquisa. A USP está avançada, a Embrapa está avançada. Os números aqui não são confiáveis. Eu acredito que o Brasil já avançou em muito na semente transgênica da soja, muito. Os números ainda dizem que não, que a gente está em muito pouco, 2% das sementes tenham sido transgênicas. Eu acredito que Mato Grosso, Goiás, as sementes da soja transgênica já têm, porque o produtor vai ver maior resistência ao herbicida. O que é resistência ao herbicida, por exemplo? Herbicida é uma coisa que você põe para matar ervas que surjam juntamente com a planta. Só que é o seguinte, quando você aplica o herbicida, você pode matar tanto a erva daninha como matar aquela planta que quer produzir. Então você provoca uma mudança transgênica de tal forma que aquela planta seja resistente ao herbicida que você aplica. Imagina que coisa maravilhosa é essa, você pega uma soja já com 30, 45 centímetros e pode fazer uma aplicação com o avião, e você tem uma produção muito grande. Então é lógico, na busca hoje do mundo de eficiência, preço, custos, os agricultores vão buscar, sem muito rigor científico, essas produções. Então, na verdade, o interesse é que produz mais e pode usar a tecnologia. O interesse nem é diretamente para o consumidor se vai... O que é que você tem hoje de disputa no mundo? Preço, não é? Quer dizer, qual a diferença, buscando aqui um conteúdo para o povo, qual a diferença do cruzado e do real? Não é? Quando você fez o cruzado, você criou o desabastecimento, porque o Brasil era fechado, o desabastecimento criou o ágio, pum, explodiu a estabilidade da moeda. O que foi o real? Criou o consumo, mas ao invés de ter o desabastecimento, as fronteiras estavam abertas. Faltou milho. Em 48 horas você tinha milho do México. Faltou arroz. Em 72 horas você tinha arroz do Vietnã. Faltou carne. Em 36 horas você tinha carne da Argentina. Quer dizer, o desabastecimento não ocorre mais, porque você tem fontes de produção muito mais próximas para resolver aquele problema. Então, acho que hoje, se você me perguntar assim, a que nível transgênico você colocaria na situação mundial? Eu diria uma palavra perigosa, mas digo-lhe com responsabilidade. É inevitável. Só que eu não saberia aprazar o tempo da inevitabilidade. É mais ou menos como há 30 anos atrás, se você pegar, quando surgiu o primeiro computador à válvula, os grandes especialistas diziam assim, não vai ter espaço para microcomputadores, cada um vai ter 2 ou 3 grandes computadores nos seus países, esse é o grande espaço mercadológico. Hoje, você tem microcomputadores na casa de todo mundo, você tem e-mails, você tem internet, quer dizer, o desafio da comunicação, ao mesmo tempo, o desafio que o transgênico representa para a humanidade. E licença mais uma vez, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. A primeira plenária nacional da FENAFISCO acontecerá de 12 a 16 de junho nas instalações do Clube Mediterrâneo, Village Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro. A programação do evento contará com debates e palestras sobre temas nacionais de grande importância à categoria dos fiscais de rendas. Os interessados deverão fazer suas inscrições nos sindicatos ou diretamente na FENAFISCO, através do telefone 0, o código da sua prestadora, 61 224 0515. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o deputado João Herman. Deputado, o senhor falou de legislação que controla os produtos transgênicos. Tem alguma legislação que protege o consumidor? Porque, na verdade, o consumidor é que tem que saber distinguir se ele está consumindo um produto transgênico ou não. Existe essa legislação? Olha, essa é uma grande pergunta sua. Inclusive, estou pensando seriamente, motivado até por esse raciocínio em conjunto aqui, de propor uma legislação específica para esse assunto. Porque vamos no consumidor nosso tradicional. No Rio,
ele pega lá o feijão carioquinha, ele gosta mais do feijão preto. Então, antigamente era fácil. Você tinha o feijão preto, o feijão rosinha, o feijão marrom, o feijão mais claro. Então você sabia distinguir. Ou o café, você tinha o café Moca, o café Rio. Então você distinguia por aí. Aí com os ganhos da produtividade também, das embalagens, você teve outro ganho que era assim, prazo de validade. Foi uma coisa nova, mas muito interessante. Olha lá, só consumo até 15 de maio do ano 2000. Você sabe que você tem até aquele prazo de validade. Agora, o normal é, já que você está usando a transgenicidade, ou seja, você está incorporando, pela sua visão, benefícios alimentares ou proteicos a um determinado alimento, dê a possibilidade ao consumidor de saber que está comendo aquilo, ou introduzindo no seu seio uma coisa nova, tecnologicamente nova, que também nós temos que dizer aqui, a tecnologia não pode ser detida por impulsos emocionais, restritivos. Ela tem que ter rigor científico, mas a tecnologia é que nos impulsiona. Então, o consumidor iria lá e viria assim, arroz transgênico, 30% mais de ferro, 20% mais de vitamina A, beta-caroteno, que é o que coloca a vitamina A, é melhor para a sua vista, tal. Então você teria uma embalagem de transgênico que custaria R$ 1,10, um saquinho de 1 quilo. E você teria do outro lado a mesma embalagem de um outro arroz, assim, isento de transgênicos. Você tem o arroz tradicional. E aí você tem as duas culturas. Você poderia ter o arroz de um lado, eu o arroz estou de aqui outro. pensando, o senhor falando, senhor agrônomo, na verdade estou pensando na feira. Isso. Ainda tem feira, a gente vai lá na feira domingo. Tem uma soja normal e uma soja transgênica. Tem condições de distinguir uma da outra, a olho vivo? Absolutamente. É a mesma coisa você tentar distinguir leite. É a mesma Não coisa. é leite de cabra, ou leite de vaca, ou leite de camelo, como as pessoas de vez em quando falam. Mas não tem jeito. Então, na verdade, né? a legislação, A legislação vai ter que ser daria rigorosa uma para restrição. Mas eu me provoco pela a própria sua... embalagem. Eu tem me que ser provoco embalagem. pela sua pergunta, tenha certeza o seguinte, os tempos da feira estão por terminar. Não é? Quer dizer, você tem hoje incorporações tipo Pão de Açúcar, Carrefour, Cassinô, coisas desse tipo, que vão pouco a pouco exterminando o comércio de varejo. Se é bom ou se é mal, também não adianta aqui nós discriminarmos, mas que virou uma febre. O velho frequentador da feira vai começar a comer pastel em supermercado. É verdade. Agora, mudando para a questão comercial. O Brasil é um grande produtor agrícola. Ele depende, inclusive, de exportações. Essa produção de produtos transgênicos não vai prejudicar as exportações do Brasil? É evidente que há um período que eu chamaria de aclimatação aos nossos produtos, mas eu tenho uma preocupação de outra natureza. Por exemplo, nós não exportamos carne ainda para muitos lugares do mundo, porque nós temos a aftosa, que é endêmica, temos brucelose, ou seja, nós estamos, a tua pergunta, desculpe se eu fujo um pouquinho do transgênico, mas nós estamos num momento muito, quase que da ridicularização do Brasil. Porque enquanto você está falando do transgênico, nós já estamos pensando se o consumidor vai ou não consumir transgênico, nós temos ainda o impedimento de exportação de muitos dos nossos produtos, porque nós não podemos exportá-lo in natura devido a doenças endêmicas, pragas ou doenças endêmicas que nós temos no Brasil. Isso não ocorre apenas no reino animal, nós temos também no reino vegetal. Temos problemas no Brasil, por exemplo, com a laranja, em que, em muitos dos casos, nós não podemos exportar in natura, tal é a quantidade ainda de doenças endêmicas que nós temos aqui dentro do Brasil. Portanto, feito esse reparo, quer dizer, ainda há muito que consertar cientificamente do nosso passado, nós temos esse desafio pela frente de exportação dos transgênicos. Para os Estados Unidos da América, eu não acredito que nós tenhamos problemas. Mas para a Europa, com certeza nós teremos, devido às restrições que eu coloquei no bloco anterior, se me recordo, no início deste bloco. Para o Brasil, no entanto, nós devemos nos preocupar com a nossa população interna. Eu acho que a pauta de exportação é importante, a balança de pagamentos, a introdução de divisas. Todos os países do mundo querem exportar, isso não é um desejo apenas do Brasil. A balança de pagamentos é importante, nos trazem divisas fortes. Está aí o Mercosul, está a entrada da Argentina, está a entrada da Bolívia, está a entrada do Chile, está a entrada dos países andinos, estamos criando um grande mercado, tudo bem, mas passamos fome ainda dentro do Brasil. Existem populações urbanas passando fome. Então, eu acredito que nós, ao lado dessa preocupação do mercado externo, da balança de pagamentos, devemos estar preocupados com os transgênicos que pudessem mitigar a fome de milhões e milhões de brasileiros no Nordeste e mesmo em centros urbanos aqui do Sudeste, como é o caso da cidade de São Paulo. Deputado, o senhor esteve recentemente no Timor-Leste, representando o governo brasileiro, acho que foi isso. Como é que anda, e recebeu recentemente aqui o Bispo Ximenes Melo. Ximenes Belo.
Como é que anda a situação do Timor-Leste e, naturalmente, a nossa preocupação com o Timor-Leste, que é um país de língua portuguesa lá na Ásia? Como anda a situação lá hoje? Pô, mas nada, uma coisa maravilhosa, você vê em pleno século XXI nascendo um país. Não é? É quase que carregar nos braços uma nova nação. Isso é uma coisa excepcional. Está certo que é lá longe, né, no Sudeste Asiático, eu tive que viajar 38 horas para chegar até Timor-Leste, que é o nome deles, Timor-Leste, mas é um país que teve um genocídio brutal, um país de 1 milhão de habitantes, teve 350 mil dos seus habitantes mortos pelos indonésios desde 1975, quando Portugal os abandonou. É preciso ressaltar isso, porque esses genocídios não podem ser inocentados pela humanidade, nós podemos estar de acordo com o que os indonésios fizeram, mas conseguiram sua independência. O Brasil tem que ser parceiro deles. É um país com 99,5% da população católica. Tem uma identidade miscigenada igual à nossa, índios, negros, portugueses. Você chega em Dili, que é a capital de Timor, você acha que está chegando no Mato Grosso. As pessoas são idênticas a nós. Os bispos falam português, são de religião católica. A língua portuguesa foi muito coibida nos últimos 25 anos, o dialeto que eles falam, o tétum, você vê numa ilha daquela natureza, falam-se 20 e poucos dialetos. Não é? Veja o Brasil que só fala português. Mas lá a língua é o tétum. Agora, o Xanana Guzmão, que é o primeiro presidente a ser eleito, indicado para presidir, e ao mesmo tempo o bispo Dom Belo, que são os patriarcas, digamos assim, da independência do Timor, querem patrocinar a língua portuguesa. E eu ouso usar um aforismo com você. Língua é geografia. Ou seja, se nós formos capazes de instalar o português no Sudeste Asiático, nós estaremos também geográfico e politicamente instalados no Sudeste Asiático. Veja, para eu chegar no Timor, eu preciso ir a Frankfurt. Quer dizer, nós não temos nada com a África. Nós não temos um comércio com a África do Sul. Nós não temos nada em Hong Kong e Macau. Nós não temos nada na Indonésia nem nas Filipinas. Nós não temos nada no Vietnã. Nós não temos nada no Camboja nem na China. É um absurdo. São 3 bilhões de pessoas que estão lá e esse mesmo Brasil, que há pouco falávamos de pauta de exportações, lá não está presente. Temos um país emergente, nascendo, que tem similaridade conosco. É da mesma religião da maioria do povo brasileiro e do povo timorense. Querem falar o português, serem o 8º país da comunidade de língua portuguesa. Por que não darmos esse abraço amigo, fiel? O presidente Fernando Henrique foi muito tíbido no início, teve medo. Mandou apenas 50 homens não armados, enquanto nós fomos lá enfrentar a guerrilha indonésia, nós, parlamentares desarmados, apenas portadores da sua ideia, fomos lá, o presidente Fernando Henrique mandou 50 homens desarmados. Acredito eu que o presidente reconheceu o seu equívoco. Já nomeou um novo embaixador, já promoveu a instalação de uma futura embaixada em Dili, que é a capital do Timor. Já o Cival já indicou o embaixador para lá ocupar, que não é o Gediel que está em Jacarta. Portanto, o Brasil está recompondo isso, mas precisamos mais. Precisamos dar apoio à educação para que a língua portuguesa seja instalada, apoio à saúde pública, instalar a administração, que eles não têm nenhum quadro administrativo, criar uma economia rural, e mesmo que sejam semifaturados, para que aquele país possa crescer e nós tenhamos uma grande base de aproximação do Brasil com aquele mundo real, onde se instalam milhões ou bilhões de pessoas que podem ser consumidoras de produtos brasileiros. Ao lado do aspecto humanitário, que é que me levou até lá, existe, evidentemente, esse lado do Brasil, que é o Brasil que nós queremos ver localizado em todos os recantos do mundo. Gostaria de agradecer a presença do deputado João Herman. Muito obrigado. E tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.